Olá, pessoal, aqui é a Vera Lima. Nós estamos de volta com mais um Fala Mulher, informação direta ao ponto. Neste episódio, gente, estamos recebendo aqui a nutricionista Virgínia Madureira. Ela tem uma formação extensa na área aí da nutrição, do cuidado com a saúde e também na área da educação, da ciência. Vai contar um pouquinho para a gente. Portanto, vocês estão diante de uma pessoa que conhece profundamente daquilo que vai nos falar. E a gente não brinca com saúde nem com alimentação, não é mesmo? Então vamos lá. Bem-vinda, Virgínia. É um prazer te receber aqui no nosso programa no Fala Mulher. Eu que agradeço, Vera. Muito obrigada. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui hoje, nesse bate-papo aqui com você, com a sua audiência. Eu espero, de coração, poder contribuir de alguma forma aí com a ciência da nutrição, né, que Com hoje é tão certeza. importante no nosso dia a dia. Virgínia, quando a gente fala de nutrição, eu estou vendo aqui, primeiramente queria saber de você, eu sei que você é nutricionista, mas que você também tem especialização na área da obesidade e muito mais, do emagrecimento. Me conta um pouquinho de você. Vera, até pela minha própria história, né? Eu fui uma adolescente que sempre esteve acima do peso, fiz muita coisa para tentar emagrecer, tomei remédio, shakes. Então, assim, eu passei a minha adolescência inteira no efeito sanfona. E quando eu decidi, chegou a época do vestibular, eu decidi que eu ia fazer nutrição como se fosse assim, a minha última tentativa, porque nada para mim funcionava a longo prazo. E aí eu falei assim, então eu vou entrar para a faculdade de nutrição e vamos ver o que que vai dar. E de fato foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, quando eu entrei na nutrição, eu entrei acima do peso. Ao longo do curso, eu fui conseguindo emagrecer com o conhecimento que a gente foi ganhando lá dentro, fui colocando em prática em mim primeiro. Então, eu consegui emagrecer. E depois, com as especializações que eu fui fazendo na minha caminhada, eu consegui manter meu peso e eu nunca mais engordei. E hoje eu tenho a nutrição, assim, a alimentação como uma. Eu falo que eu fiz as pazes com a comida. E hoje, para mim, é uma relação muito leve com a alimentação. E aí, hoje, eu encaro isso até como uma missão para mim, que é mostrar para as pessoas que é possível a gente ter uma alimentação saudável, prazerosa, que é possível, inclusive, a gente comer alguma coisa ali que a gente sabe que não é saudável, de vez em quando, com todo um planejamento, com toda uma estratégia, e mesmo assim continuar no nosso emagrecimento ou na manutenção de peso, de uma forma mais leve, a partir do momento que a gente passa a ter o controle sobre a alimentação, e não o contrário, que antes era, né, a comida dominando, me dominando e dominando muita gente aí hoje em dia. Então, hoje eu tento mostrar para as pessoas, e o meu trabalho é voltado para isso, que a gente pode ter uma relação mais leve com a alimentação, sem culpa, mas a gente precisa, né, ter conhecimento, ter um pouco de estratégia e fazer uma alimentação mais baseada mesmo aí em comida de verdade, que é a formação que eu tenho hoje. Então, eu tenho especialização nessa área de emagrecimento, né? A minha especialização é obesidade e emagrecimento, porque era a minha grande dor, então foi por isso que eu decidi ser nutricionista e é com isso que eu gosto de trabalhar. Mas eu trabalho também nessa área de doenças metabólicas que estão associadas com os hábitos alimentares ruins, com o estilo de vida ruim. Então, eu tenho uma especialização voltada para o diabetes, principalmente, que é o diabetes tipo 2. É uma doença que a gente adquire pelo nosso estilo de vida, pela forma como a gente se alimenta, diferente do diabetes tipo 1. E assim várias outras doenças, né? Gordura no fígado, que é a esteatose hepática, são doenças metabólicas, né? Pressão alta, até a síndrome dos ovários policísticos, a gente consegue melhorar o quadro, endometriose, a gente consegue tratar tudo isso através da alimentação. Então, hoje eu tenho essa especialização, tenho formação em coach, porque a gente sabe que não é só saber o que comer, a gente precisa tratar um pouco também a questão comportamental dos nossos pacientes, e aí eu tenho a formação pela Nutrition Networking na área de dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, como terapias, como ferramentas auxiliares no processo de emagrecimento e tratamento também de doenças e melhoria aí de um estilo de vida mais saudável. Pois é, tá vendo, pessoal? Nós vamos conversar muito com a Virgínia, por isso que eu convido você a estar com a gente neste podcast, acompanhar aqui o Fala Mulher com a Virgínia essa semana e em outros episódios, porque nós vamos conversar com ela também sobre essas dietas radicais e, por que não, vamos explorar também da Virgínia
aí a qualidade de vida e o que a pessoa que tem o diabetes precisa fazer para se manter saudável, com a saúde, porque é possível sim ter diabetes e viver bem. Já tem o tratamento, né? Muito bem acertado. Enfim, eu sei que precisa fazer uma atividade física com constância. Ela vai explicar isso para a gente, mas não neste podcast. Hoje nós vamos falar com a Virgínia sobre nutrição e a importância de saber se alimentar, de saber comer bem, né? A Virgínia tem uma atividade, né, profissional nessa área, ela é nutricionista, então ela ajuda a gente a se alimentar, mas aqui no nosso podcast ela vai contar para vocês alguns detalhes importantes que eu tenho certeza que vai te ajudar no seu dia a dia. E eu começo, Virgínia, te perguntando o seguinte: o que é comer bem? O que é saber comer? Vera, eu falo assim, é muito simples, é tão simples que às vezes eu falo assim, nossa, é só isso mesmo que a gente precisa fazer? Só que não é fácil, né? É simples, nem sempre o simples é fácil de fazer. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, na nossa história, na história da evolução da espécie humana, a gente vai ver que antigamente, antes ali da década de 70, as pessoas, não sei se você vai concordar comigo, mas as pessoas elas eram muito mais saudáveis. Né? Não estou falando só de estética, não. Elas eram mais magras, né? Se você Sim, jogar lá no Google, foto da geração dos anos 70, você vai ver que, ó, todo mundo assim, ó, sim, fininho, fininho, fininho. né? E essas doenças? Diabetes tipo 2, gordura no fígado, pressão alta, dor, artrite, artrose, Alzheimer, né? E várias outras doenças, elas eram muito raras, quase não existia. Hoje elas são tão comuns que até criança, a gente hoje tem criança com diabetes tipo 2, criança com colesterol alto, criança com gordura já no fígado. Então, se a gente for parar para observar, por que será que mudou tanto? Por que que a geração dos anos 70 dali para trás, ela é tão diferente hoje da geração atual? Né? Não só esteticamente, mas em nível de saúde também. E um dos grandes motivos, né, é o estilo de vida, e principalmente dentro desse estilo de vida, a alimentação. Porque dos anos 70 para cá, a gente foi deixando de comer comida e a gente foi passando a comer produto alimentício. Então, a gente fez essa transição aí nesses últimos 30, 40 anos. A gente foi deixando de comer. Antigamente, o café da manhã era ovo mexido, bacon, até o bacon existia no café da manhã antigamente, né? O almoço era com comida mesmo, era arroz, era feijão, mas tinha a carne, a proteína, tinha saladas, né? O jantar era da mesma forma, a família, ela sentava à mesa e era aquela refeição, todo mundo sentado, bonitinho, comendo comida, né? Praticamente não se existia esses lanchinhos entre uma refeição e outra, né? Era comida mesmo. Hoje não, hoje o jantar ele nem existe. Eu até brinco e falo assim, gente, o jantar hoje ele virou um momento especial. Hoje é aniversário de casamento, vou fazer um jantar aqui em casa para o meu marido, porque no dia a dia as pessoas fazem um lanchinho, elas comem um produto alimentício. Então, nesses últimos 30, 40 anos, as pessoas foram deixando de comer comida e passaram a comer produto alimentício. E como consequência, né, a conta veio chegar aqui agora para a gente. Né? Produto alimentício não tem nutriente, produto alimentício desperta o nosso paladar, são produtos feitos para isso, para que a gente fique, entre aspas, né, viciados, mas o que? Eles superestimulam, ou são muito doces, ou são muito salgados, então superestimulam o nosso paladar. Muito difícil a gente querer abrir um pacotinho de biscoito e falar assim, vou comer só 2 biscoitinhos aqui agora. Aí você come 2 biscoitinhos, aí você nossa, tá tão gostoso, vou comer só mais um. E aí vai mais um, e depois vai mais um, e quando a gente assusta, a gente comeu o pacote inteiro de biscoitinho recheado, biscoito, mesmo que não seja recheado, a gente acabou comendo o pacote inteiro. Então, produto alimentício, ele tira muito fácil a gente do controle. Então, você me perguntou a pergunta que você me perguntou, né? Qual o segredo para uma alimentação saudável? O segredo para uma alimentação saudável é se você tiver aí a honra de ainda ter os seus avós, é você conversar com seus avós e perguntar o que eles comiam quando eles eram criança, o que eles comiam quando eles eram ali no máximo ali até a adolescência, a juventude deles. Né? O segredo é esse, é a gente comer aquilo que faz parte da nossa cadeia alimentar, aquilo que é da criação divina.
né, que foi feito para alimentar a espécie humana, que vem da natureza. Esse é o segredo da saúde, da longevidade, para a gente evitar doenças, esse é o segredo. Tá Então, ótimo. Não, tá certo, eu acho que você já deu uma bela de uma dica, mas às vezes a gente quer mais um pouquinho, né? Então, já que você falou da comer comida de verdade, né? Tomar café da manhã, almoçar e jantar, eu queria que você também me falasse de horários. Tem um horário padrão que o nosso organismo funciona melhor? Olha, por isso que, né, há anos, há séculos, de gerações em gerações, esses horários são respeitados. O que que você nos diria? Pode variar um pouco mais, um pouco menos, mas tem um porquê disso? E que horário Vera, seria? Vera, eu trabalho ensinando assim, olha, o nosso corpo é o melhor sensor que existe. Antigamente, ninguém é nutricionista e as pessoas eram magras, eram saudáveis, por quê? Porque elas respeitavam os sinais que o nosso corpo nos dá. O nosso corpo nos dá sinais o tempo todo de fome, de saciedade, né, de sede. Só que quando a gente tem como base produto alimentício, a gente perde esses sinais, principalmente de fome e de saciedade, né? Eles ativam, né, outros sensores ali, despertam outros sensores na gente e a gente vai perdendo. Mas quando a gente passa a ter uma alimentação mais limpa, uma alimentação, o que é uma alimentação mais limpa? Uma alimentação baseada em comida mesmo, comida de verdade, que vem da natureza. A gente vai recuperando esse autocontrole e esses sensores, eles voltam a funcionar. Para os meus pacientes, eu ensino exatamente a entender o que é fome, o que é saciedade. Então, você vai comer aquela história de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, não existe isso. O café da manhã ele não é a refeição mais importante do dia. Se você acorda sem fome, você não precisa comer de uma forma obrigada. Ah, vou comer obrigado porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Se você aprender a entender o que é fome e o que é saciedade, você pode simplesmente não tomar o seu café da manhã, ou tomar só o cafezinho e talvez uma fruta, alguma coisa assim, porque você não está com muita fome, e depois fazer a refeição, almoço e jantar. Almoço e jantar realmente são refeições importantes, não tem horário, é o horário que você perceber, ou o horário que cabe na sua rotina, ou o horário que você entendeu que você está com fome. Se você tem a opção, olha, eu posso almoçar 1 hora, 2 horas, meio-dia, para mim, dentro da minha rotina, cabe isso, eu vou te ensinar, então, falei assim, ó, então na hora que você entender que você está com fome, que começar os sinais, né, de estômago roncando, aquela sensação, nossa, realmente eu estou com fome, você vai parar e vai fazer sua refeição, você vai almoçar até você atingir a saciedade. Mesmo no processo de emagrecimento, é importante a gente atingir a saciedade. Lanches, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, tem que comer, olhar aqui no relógio e comer de 3 em 3 horas. Isso nunca existiu. Né? Antigamente, ninguém ficava comendo de 3 em 3 horas. O homem das cavernas, ele não olhava lá para o sol e falava, ó, 3 horas da tarde, hora de beliscar uma frutinha na floresta. Não, ele respeitava, ele sabia comer quando estava com fome, né? E parava de comer ali na hora que ele estava satisfeito. E a espécie humana evoluiu dessa forma, comendo quando estava com fome, parando de comer quando estava satisfeito. Então, lanches são necessários? Se você está com fome, sim. Então, você vai comer um lanchinho ali no meio da tarde, se você sentir necessidade. Se você não sente necessidade, espera até a hora do jantar e faça uma refeição bem feita de jantar. Não é legal a gente jantar muito próximo ao horário de dormir pela digestão. A proteína, principalmente, ela demanda mais ali o processo digestivo. Então, pelo menos 2 horas antes de dormir seria o ideal ali para você estar fazendo, no máximo até 2 horas antes de dormir, para você estar fazendo ali o seu jantar. Então, esse negócio de ficar presa ao horário, presa no relógio, tem que comer porque está na hora, isso não é legal. Então, não é a minha linha. Eu trabalho realmente ensinando a comer nos horários que você realmente sente que você está com fome. Ô, Virginia, para a gente finalizar esse nosso papo aqui inicial da nutrição, porque quem tiver mais interesse de saber mais do que você está falando e ter interesse em fazer uma nutrição adequada, naturalmente que vai te procurar, né? Você já está deixando aqui na tela para nós o seu contato, né? Está aí, Sim. gente, 63, né? 98 494 5354. Eu vou encerrar com você com uma receitinha. Vou te pedir, não tem jeito. Aquela Pode pedir, que receitinha lá que no meu dá. Instagram tem um Tem um monte. monte, né? Aquela receitinha que vai dar certo. Então, gente, o Instagram dela tem um monte. Qual que é o seu Instagram? Virgínia Madureira Nutri. Tá. Então, anote aí, gente, porque olha, as dicas da Virgínia, eu estou vendo aqui, são muito assertivas. Você vê que ela não está reinventando a roda, ela está voltando aí, né, àqueles
status quo, aquela situação natural da gente, do ser humano, eu acredito muito nisso, tá? Porque ela também tem muito a nos dizer sobre as receitas e sobre as dietas, enfim. Nós vamos aprender muito com a Virgínia. Mas se você tivesse que me dizer assim, Vera, pela manhã, o cafezinho tem que ser assim, no almoço, coma isso, e no jantar, repita isso, o que que seria? Só assim, aquele básico. É claro que não vai servir para todo mundo, nem todo mundo pode comer Não, mas já assim, dá uma boa mas já dá direção. uma, né, uma boa assim, Vera, olha, para viver saudável, o que que seria, Sim. Virginia? Entrega o ouro um pouquinho aqui para gente. Ó, o ouro, Vera, não só para o emagrecimento, mas o meu foco, a minha linha mais é o emagrecimento, o ouro é a proteína. Por quê? A proteína, quando a gente come a proteína na quantidade certa, primeiro, você nutre o seu corpo, e quando a gente pensa em proteína, a gente pensa em carnes, com todos os tipos de carne, ovos, né? Iogurte natural ou coalhada, né? Aquele iogurte caseiro, também acaba sendo também uma fonte de proteína. Claro que tem outras coisas misturadas, mas também é uma fonte de proteína. Quando a gente pensa em proteína, primeiro, eu até brinco e falo assim, gente, se vocês soubessem que a proteína, ela tem o efeito Ozempic no nosso organismo, todo mundo ia focar mais ali na proteína. Porque o que que é o efeito Ozempic? O Ozempic é uma medicação que está super na moda, que vem como um inibidor de apetite. Então, você acaba não conseguindo comer muitas coisas. Quando a gente come proteína na quantidade certa, é a mesma coisa. Você come a proteína e ali você se sente saciada por um período muito maior de tempo, e aí você consegue diminuir nas outras coisas e, principalmente, você consegue dizer não para aqueles outros alimentos que a gente precisa exercer o não o tempo inteiro ali na alimentação, né? Para o bolo, para o doce, para isso, para aquilo, de uma forma mais tranquila, porque sem fome é muito mais fácil dizer não. Então, todas as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, elas têm que ter uma fonte de proteína. Então, hoje está muito na moda o ovo no café da manhã. Então, é uma opção muito boa o ovo, e você tem várias formas de preparar o ovo. Você pode fazer ovos mexidos, você pode fazer omelete, você pode fazer uma panqueca doce com ovo, panqueca de banana, por exemplo. Você pode fazer um pãozinho saudável com ovo. Então, você vai bater o ovo, colocar. Vou dar uma receitinha de um pãozinho aqui. Você pega um ovo batido ali, ó, bate no garfo rapidinho, coloca uma colher de sopa de farinha de linhaça, que dá muita saciedade, tem muitos nutrientes, né? Mistura ali. Para quem não está muito acostumado com a farinha de linhaça, pode começar introduzindo com aveia, que não é muito legal, mas pode começar com aveia para depois evoluir Sim, para linhaça, ou para farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju também dá certo. Uma colherzinha daquelas pequenininha de café, de alguma gordura saudável, que pode ser o azeite, para ele não ficar muito seco, pode ser uma manteiga derretida, um pouquinho de creme de leite ou requeijão, e uma sim, colherzinha de café de pó royal, né? O fermento sim, químico. Uma pitadinha de sal para temperar, mistura tudo. Você pode pôr naquela frigideira redondinha, sim. antiaderente, fica igualzinho um pão de Que hambúrguer, delícia. igualzinho. Um pão de Uhum. hambúrguer, vira de um lado, vira do outro. Ou você pode pôr no micro-ondas, numa vasilhinha quadradinha, fica no formato de um pão, uma vasilha de vidro Sim, no micro-ondas, mais ou menos ali 3 minutos, fica no formato de um pão de forma. Abre no meio, coloca ali um pouquinho de queijo, tomate, alguma outra, um temperinho que quiser caseiro, e leva na sanduicheira. Fica tipo um misto quente. Também fica olha muito só. fácil. E a saciedade é impressionante quando você coloca. Você vai do café da manhã até a hora do almoço ali, tranquila, sem ficar morrendo de fome, sem precisar fazer um lanchinho ali no intervalo da manhã. Maravilha. Então, Olha só, gente, que almoço dica. e jantar. Ah, Almoço e jantar é a gente se preocupar. Sabe aquela história de falar assim, ó, come primeiro a salada para te sei. dar saciedade? Para o emagrecimento, ela não funciona muito bem. Porque Não. você vai ocupar o seu estômago ali com uma quantidade muito grande de salada. A salada realmente ela dá saciedade, mas ela dá saciedade momentânea. Então, você não vai conseguir comer muita proteína ali, porque você comeu primeiro a salada, ocupou volume no seu estômago. E aí você vai querer comer dali 2, 3 horas no máximo, você vai precisar do lanchinho da tarde. Quando você faz o contrário, né? Você coloca, capricha ali na proteína no seu almoço e come um pouquinho ali do arroz com feijão em menor quantidade, coloca a salada ali também, mas sem ser aquela montanha de salada, mas coloca a salada, mas a proteína em maior quantidade, aí você tem uma saciedade mais prolongada. Jantar a mesma Maravilha. coisa, né? Eu tenho Sim. também receitinhas ali de jantar rápido, uma receitinha de um soufflé ali de frango, bem fácil de fazer também para o jantar. Maravilha.
Maravilha, obrigada, viu, Virgínia? Muitas dicas bacanas, valiosas. Pessoal, eu tenho certeza que você vai querer seguir a Virgínia e nos seguir aqui também no Fala Mulher, porque esse assunto nos interessa muito de perto e ela estará conosco aqui em outros momentos, conversando sobre, ainda eu quero falar com ela sobre aí a questão do diabetes e quero falar com ela sobre dietas radicais. Então, acompanhe a gente, porque ao longo aí do mês e um pouco mais para frente, de janeiro, talvez ali em fevereiro, estaremos com a Virgínia aqui no nosso canal, dando essas dicas maravilhosas. E você já viu que ela é uma nutricionista das antigas. Ela não está aí cheia de modismo, não. Ela está baseada naquela ciência que vem lá da vovó, né, lá da nossa mamãe, enfim, dos nossos Nutrição, antepassados. nutrição baseada em evidência. Tudo isso aí é evidenciado cientificamente. Maravilha. Eu quero deixar então um beijo para você. Posso mandar um beijo e um queijo para quem está É nos um beijo e ouvindo? um queijo. Queijo é comida de verdade. Queijo é comida de verdade. Então, olha, gente, obrigada. Eu sou a Vera Lima. Você está aqui no Fala Mulher, no Estúdio Uncast. E eu quero deixar para você aí um abraço bem carinhoso e dizer que esse 24 nós vamos ficar todas com muita saúde e muito saudáveis. Um queijo e um beijo para você. Até o próximo Fala Mulher. Muito Informação obrigada. direta